Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu faço. Hoje eu separei algumas perguntas, que são perguntas que as pessoas normalmente me fazem, principalmente as pessoas que têm um convívio comigo. São tipo curiosidades, sabe? Então hoje eu vou responder algumas perguntas que normalmente as pessoas me fazem, principalmente em relação a quando eu fiquei doente ou quando eu estava em coma, sabe? Curiosidades que as pessoas têm mesmo, porque normalmente todo mundo que fica em coma tem algum tipo de. Como que se diz? Tem um tipo de forma com que viveu isso, é uma forma diferente, eu não me lembro a palavra. Então, um relato diferente, seria relato, isso. Cada pessoa tem um relato diferente do que viveu, de como viveu isso, então eu quero contar o meu. Então eu separei algumas perguntas, 6. Tá, então vamos para a primeira. Você se lembra de alguma coisa enquanto estava em coma? E, e na verdade, não. E sim, porque não lembro de quando eu estava em. Eu tenho flashes de lembranças. Só que eu não sei se esses flashes de lembranças foram construídos depois que eu acordei ou se realmente aquilo foi vivido. Porque quando você passa por algum trauma, principalmente no cérebro, muda muito as suas lembranças, mudam tudo muito, principalmente no meu caso, que afetou memória, que afetou visão, que afetou um monte de coisas assim. Então eu era muito confusa do que eu estava realmente vivendo, o que eu estava lembrando, o que realmente existiu, ou o que meu cérebro criou. Então isso fez com que eu. É que é tão real que é muito difícil você falar assim, não, eu não vivi isso, sabe? Tem coisas que a minha cabeça criou e que cria até hoje, que para mim realmente acontece, assim, realmente é real. Por mais que a pessoa fale, não, isso não aconteceu, para mim aconteceu, porque foi criada, sabe? É como se fosse uma memória. Então o que foi? O que era mesmo? Tá, então o que eu me lembro? Eu me lembro de, de me ver deitada, só que lembrando que eu não estava nem enxergando na época, então não teria como eu saber disso, eu não sabia realmente de nada. Eu me lembro de me ver deitada numa cama tipo de hospital com alguns equipamentos na boca. Só que eu não sabia que eu ia entrar em coma, eu não sabia que eu estava em coma, e quando eu saí, eu não sabia que eu tinha ficado em coma, porque demorou muito para mim voltar com a memória e voltar com as coisas assim que eu e voltar com a percepção do que era real, o que não era. Então demorou muito, né? Demorou mais de um mês, mais ou menos, para mim, depois que saí do coma, para mim começar a ficar lúcida. Então, é isso, assim. Então, não tem como. Eu tenho essa memória de ter me visto assim, e eu tenho ela desde, assim, de muito tempo, assim, desde que eu estava retomando as memórias. Eu lembro, eu tenho até uma memória de ter contado pra minha mãe que eu tinha visto isso, só que eu não. Só que eu não sei, sabe? Eu, provavelmente, na minha cabeça, porque eu sou um pouco cética, mas na minha cabeça eu acho que eu posso ter criado isso tudo. Então, mas se bem que eu vejo tantas pessoas que têm esse mesmo relato de estar em coma e se ver em coma. Então, não sei, é tudo muito misterioso, né? Não tem como a gente saber o que é verdade e o que não é. E a segunda pergunta é: você teve alguma experiência de quase morte, tipo luz do fim do túnel, sensação de paz, essas coisas? E eu tive. Eu tive, mas aí eu já tinha retomado, já tinha saído do coma, já tinha tudo. Foi uma recaída que eu tive. Porque, assim, quando eu fui pro hospital, eu não tinha noção, quando eu cheguei no hospital, eu já não tinha mais noção de nada, não tinha percepção de nada, eu não entendia mais nada, né, quando eu cheguei no hospital. Então, até passar tudo isso, eu até eu retomar minha consciência, retomar um pouco do que era viver mesmo, do que era minha vida, aí eu não tive nada. E aí, quando eu já estava consciente, já estava começando a retomar, já sabia mais ou menos quem era eu, não tinha memória,
de muitas coisas, mas eu tinha uma memória, assim, do passado muito boa, então eu conseguia me lembrar que eu conseguia ter memória do meu pai e da minha mãe, obviamente não deles com a idade que eles estavam, deles mais novos, quando eles tiveram, mas quando eu era menor, né, naquela época. Então eu tive isso. O que aconteceu? Eu estava no hospital, e aí eu tava na cama assim, e aí eu lembro que eu não tinha mais veias assim para poder furar. Eu tava toda machucada, eu quase não tinha. Eu tava toda machucada. Aí, nesse dia, uma enfermeira falou assim: vamos deixar ela um pouco sem o acesso, porque se ela ficar assim, porque ela tá toda machucada, deixa ela só umas horas sem o acesso, e aí a gente depois coloca nela, vamos dar um descansinho para ela, porque eu já tava mais de mês no hospital, era muito tempo, eu tava muito magrinha, faz tempo, né? Eu tava muito magrinha, não tinha mais onde furar. E aí a moça me deixou sem, porque a enfermeira obviamente autorizou. E aí o que acontece? Eu tive uma parada cardíaca. E aí, quando eu me lembro direitinho, tá? Eu me lembro da dor vindo. E aí a dor era muito forte mesmo. E aí eu lembro de eu estar apagando. Mas não era uma dor muito forte que uma pessoa não aguenta, sabe? É uma dor que, eu acho que na hora você aguenta, mas era uma dor muito forte, no meio do peito. Era muito forte. E aí eu fui apagando, apagando, aí de repente tudo começou a ficar longe. E aí durante esse processo de apagar, eu lembro que eu olhei pro lado, tinha uma moça que ela tinha aneurisma e ela não podia se mexer, ela não podia levantar, ela já estava muitos meses também no hospital e ela estava sofrendo muito. Graças a Deus ela saiu, mas eu acho que até fez cirurgia. A gente perdeu o contato depois de um tempo, mas eu lembro ela saiu ainda antes do que eu. E aí ela conseguiu fazer a cirurgia, né? Enfim, ela estava do meu lado e ela não podia levantar, não podia fazer nada. Inclusive, minha família até ajudava ela, porque ela não tinha acompanhante. Ela não podia ter acompanhante e nem teria acompanhante, porque ela não tinha filhas, ela só tinha um filho que trabalhava. E aí, ela estava do meu lado, e aí ela viu, né, porque eu estava com o equipamento que começou a fazer o barulho, assim, que estava sem pulso, e ela viu que eu tinha ficado inquieta, essas coisas, e aí ela começou a ficar num desespero e não tinha ninguém. E aí ela começou a apertar a campainha como uma doida, assim, sabe? Ela me contou isso depois, as enfermeiras também me contou. E aí ela começou a apertar uma campainha igual a uma doida, só que a nosso quarto não apertava muita campainha. Ela apertava antes de eu ficar internada com ela. Um dia eu até conto a história, sabe? De como que aconteceu isso, a amizade que surgiu naquela época. E aí, mas ela não apertava mais, porque depois que a minha família ficou no quarto com ela não precisou mais da ajuda das enfermeiras. Precisava, mas para coisas específicas, tipo, dar remédio, essas coisas. Mas, por exemplo, fazer xixi, qualquer coisa assim que fosse assim, a minha família ajudava. A minha família cuidava de mim e cuidava dela. E aí, isso não acontecia muito de apertar. Aí, na hora que elas perceberam que estava apertando muito, aí elas foram correndo pro quarto. E aí, o que eu me lembro de enquanto eu estava apagando, eu não. Gente, eu mal tinha me lembrado de nada. Mas naquele momento eu falei, ai meu Deus, eu não posso. E eu tive uma época também de ter ficado um pouquinho até, porque eu não sentia. Até, porque eu não sentia Deus, eu não conseguia sentir. Mas isso aí é uma outra história. E aí eu lembro que eu tinha pedido, Deus, deixa eu ficar só mais um pouquinho para mim poder ver meu filho. E aí quando eu acordei, a enfermeira falou assim que foi muito difícil de conseguir me reanimar, porque eu não tinha acesso, eles tinham me deixado sem acesso. E aí eles não conseguiam achar veias, porque quando a pessoa tem parada cardíaca ou algum problema assim, as veias somem. Então eles ficaram com muita dificuldade de me trazer de volta. E é isso, eu acho que foi a única assim, coisa, assim, experiência, porque naquele momento era como se eu tivesse sentindo que eu estava indo, sabe? Sabe quando você já meio que. Aí é assim, quando chega assim, quase no finalzinho,
que o seu corpo tá desligando assim, quase no finalzinho, uns segundos assim antes de desligar, você sente paz. É como se você tivesse, sei lá, parasse, que de repente a dor já não é mais dor e você já não tá mais ali, sabe? É como, não sei como explicar, é como se tivesse, tudo que tivesse te machucando naquele momento estivesse saindo, sabe? É como se desse uma coisa de paz. Eu não sei se as pessoas que morrem com parada cardíaca sentem isso, mas se sentem, elas não sofrem tanto. Elas sofrem a dor do começo, mas elas sentem o alívio do final. E a próxima pergunta é: como você sabia. Ah, não, peraí. Você sabia que você estava em coma? E não, eu não sabia. Eu não. Quando eu tive dores de cabeça durante um mês, dores de cabeça seguida. E aí eu ia no médico e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. E aí quando eu fui, quando já o meu corpo já não aguentou mais, eu lembro que eu tomei banho e daí eu já não lembro mais de nada. Aí o meu marido disse que eu saí do banho normal, coloquei minha roupa, sentei no sofá e fui brincar com meu filho. Enquanto eu estava brincando com ele, aí eu tive uma parada cardíaca com convulsão, ou uma coisa ou a outra, ou alguma das duas aconteceu primeiro, eu não sei o que qual. E aí, enquanto meu pai me reanimava para poder me levar para conseguir chegar até o hospital, meu marido falava com o pessoal da ambulância para poder ajudar. A única coisa assim que eu me lembro, que é flash também, é de a gente estar passando que foi quando eu dei uma, não sei, não sei se, não sei, eu estava muito confusa, mas quando eu abri um olho ou quando eu comecei a enxergar, eu não sei, porque tinha hora eu perdi a visão. Só que naquele momento é como se eu não tivesse tudo apagado e de repente eu abri um pouquinho, vi e aí de repente eu já não estava ali mais. Foi tipo assim. E aí eu lembro que eu abri o olho e aí tava o farol vermelho. Aí meu pai, eu acho que ele tava furando o farol vermelho, alguma coisa assim. E, e tinha muitas buzinas. Então, era isso mais ou menos que eu lembro. Mas depois disso eu não lembro mais de nada. Assim, no hospital eu sei tudo que as pessoas me contam como que aconteceu, mas eu só me lembro depois de quando eu acordei do coma, mas enquanto isso, não. Eu lembro, assim, de coisas assim que a minha cabeça criou, que não teria como eu me lembrar, entendeu? Mas é isso. Então é isso. Eu não sabia que eu estava em coma, só fiquei sabendo depois de muito tempo quando eu comecei a entender quem eu era, o que eu era e onde que eu estava.